Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Márcio Soluções Contábeis e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E nessa edição do programa recebemos Lucas Marangoni, que é o CEO da VIT Incorporadora, uma empresa que faz os seus empreendimentos na cidade de Barra Velha, e é justamente desse mercado que a gente está falando nessa edição, a primeira edição do ano de 2026, falando desse mercado tão especial de Barra Velha, uma cidade que cresce e cresce muito e muito se valoriza. Lucas, a gente começou a falar um pouco da VIT, você falou assim, nós resolvemos criar a empresa e começar a construir, escolheram Barra Velha por essa afinidade. Mas a questão do alto padrão que vocês constroem, era uma ideia inicial já que a experiência do seu pai não era tanto assim, porque construía coisas diferentes aqui, mas vocês já foram lá para construir dessa forma ou vocês mudaram os planos no meio do caminho? Sim, não, já era desde o começo, né? Meu pai, na verdade, ele construía, claro, não era o alto padrão que a gente construía hoje, mas ele escolhia em bairros que não eram tão nobres, por exemplo, e construía acima da média do que existia naqueles bairros, né? Então, até era uma dificuldade, às vezes, vender, porque, né, tem um preço a mais, né, um valor agregado a mais, mas foi uma experiência dele. E ele trouxe essa experiência comercial, sim, que ele tinha de alto padrão no varejo, pelo menos, né, de artigos de viagem, que daí eram, poxa, né, com valor agregado a mais também do que seria normal, que a gente compra hoje na internet, né, qualquer coisa. Então, ele tinha essa experiência de atendimento mais ao cliente de alto padrão, né? Óbvio que hoje é outro patamar, né? Hoje nós, né, muda bastante. Mas, assim, ele já trouxe um pouquinho essa experiência e eu sempre trabalhei também com alto padrão e luxo, né? Eu construí uma casa, né? Eu participei da construção de uma casa no Golf Clube, por exemplo, que foi também de alto valor agregado, foi, né, alguns milhões na casa, né? Então, eu sempre tive essa experiência e depois também em edifícios residenciais de alto padrão. Sim. Então, a gente né, tem bom gosto, a gente gosta, né, poxa, de algo bem feito, tudo, né? Então, cara, a dificuldade sempre é conseguir padronizar, conseguir trazer um sistema de gestão ali que entregue realmente isso e que o cliente consiga perceber esse valor, né? Porque a gente está num mercado em desenvolvimento, então muitas pessoas procuram ainda por preço e não pela entrega em si, né? Hoje isso já mudou bastante. Hoje as pessoas, né, a gente tem credibilidade lá e tem enxergado que a nossa entrega, né, realmente, poxa, vale muito mais do que, enfim, do que outros concorrentes, né? Então, desde o começo a gente focou, mas a gente obviamente foi amadurecendo isso, né? Foi profissionalizando mais, foi trazendo mais pessoas, né, capacitadas para isso, mas sempre cuidando para que a mão de obra também pudesse entregar o padrão que a gente deseja, né? Sim. E a gente é muito familiar, né? Então, não só porque foi fundado por mim e meu pai, mas a gente conseguiu manter isso na empresa, né, numa cultura colaborativa. A gente tem uma cultura hoje que a gente ouve muitas pessoas e colabora muito, sabe? Diferente, né, de muitas vezes outras construtoras, porque o nosso mercado é muito tradicional, né? O mercado imobiliário, construção civil. Então, assim, ainda falta muita tecnologia no nosso setor, falta desenvolvimento e até novas maneiras de gestão, né? Então, o que a gente trouxe, né, o que a gente foi aprendendo juntos, na verdade, é criar um sistema de gestão próprio. Né? Então, hoje a gente tem, né, todo um sistema de gestão que é nosso, assim, uma cultura nossa, que isso reverbera para as entregas, né? Então, o cliente pode ter certeza de que a gente não está fazendo tudo para conseguir entregar para ele. Não, a gente vive isso e a gente transborda isso, né? Então, se visitar a nossa sede, por exemplo, lá é frente mar, né? As pessoas trabalham aí num ambiente incrível, nas obras é super organizado também, todo o canteiro de obras, o pessoal também faz escritório frente mar ali nos empreendimentos, então eu brinco, né, que o pessoal dá para um escritório de milhões, assim, que é justamente frente mar. Então, a gente vive isso e pode transbordar isso para o cliente, né? E também a gente foca, assim, em qualidade e não volume. Então, a gente consegue dessa forma garantir uma maior qualidade, porque a gente não tem preocupação em fazer 10 projetos ao mesmo tempo, né? 8 projetos ao mesmo tempo. Então, a gente pode focar e ter mais qualidade. E até porque, pelo que eu já conversei com outras incorporadoras, a mão de obra é complicado, né? Exatamente. Porque se você tem muitos empreendimentos, aí você precisa de uma mão de obra cada vez maior, né? Sim, daí Então atrasa a obra, daí não entrega qualidade. e tem, por isso que está vindo muita gente de fora também, né? Sim. Para trabalhar aqui, porque o mercado está muito aquecido, né? Sim, exatamente. E precisa mesmo, né? Hoje a gente vê muitas empreiteiras que vêm de Curitiba, e muitos trabalhadores que vêm do norte do Brasil, tudo.
E a gente precisa, né? Santa Catarina, ainda assim, né? É o estado que mais recebeu gente, né? Ali, recebeu 500 mil pessoas, saiu cento e poucas, então recebemos líquido 300 e poucos mil pessoas, e mesmo assim a gente tem o quê? 2% de desemprego, assim. Então o nosso estado é muito forte, né? Tem uma potência, uma pujança muito grande, né? Em vários setores, né? É imobiliário muito, mas tem muita indústria, tem Sim. tecnologia, tem turismo, tem agro. Então, nosso estado é muito único mesmo e a gente pode, assim, prosperar juntos, né? Então, precisa que mais gente venha, eu acho. Tem uma situação que me chamou a atenção, falando do mercado de trabalho, né? Tem duas situações nesse momento. A primeira situação das vagas de emprego, que eu acho que era uma coisa que acontecia lá nos anos 80 e volta a acontecer agora, que eu já percebi, carro de som passando na rua falando de vagas de emprego na indústria, né? Ah, vai ter um feirão, vai ter na empresa tal, empresa tradicional da cidade, 300 vagas, 500 vagas. Então, é uma necessidade do mercado, né? E, por outro lado, focando na construção civil, o CEPAT aqui de Joinville, né, que disponibiliza as vagas do mercado de trabalho, eu vi que ele tinha vagas e dizia assim, vagas, a notícia dizia assim, vagas com salário de até 10 mil reais. E aí eu fui ver, a vaga de 10 mil reais era um mestre de obras. Então, assim, o mercado da construção civil, muitas pessoas querem fugir, porque é um trabalho, mas ele remunera, de certa forma, muito bem, né? Diferente de outros mais tradicionais também, né? Talvez o comércio, talvez mesmo até a própria indústria, né? Sim, e falta mão de obra qualificada, né? Então, quando a gente está falando de qualificação, isso é cada vez mais necessário, né? Hoje veio muitas pessoas, né, para Santa Catarina, porém, muita gente que ainda não tem qualificação que requer, né, para o que a gente tem feito aqui. E eu sei, tenho amigos, por exemplo, que tem construtora aqui e que constrói no Mato Grosso, em outros estados, porque a qualidade que a gente tem aqui, a forma de construir, é muito melhor do que no resto do Brasil, né? Então eu fui em São Paulo visitar grandes construtoras de São Paulo que usam métodos construtivos que barateiam bastante e não entregam maior qualidade, mas o mercado de São Paulo aceita, por exemplo. O catarinense é diferente, o catarinense, o paranaense, né, quer e enxerga maior qualidade, então ele deseja isso, não aceita algo que é feito para baratear, né, então exige uma mão de obra mais qualificada. Então muitas pessoas que vêm para cá precisam passar por esse processo de qualificação. Como eu imagino, né? A pessoa é uma introdução no mercado para entender, mas até pelo projeto do Sinduscom aqui de Joinville em relação à profissão construir, Muito né? legal. Contando histórias de pessoas que começaram ali como um auxiliar, né? Como um ajudante e foram evoluindo, né? Foram evoluindo, tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade e hoje são engenheiros, né? Então, ou constroem, têm as suas próprias empresas. Mas, enfim, então assim, é um mercado para você conhecer, né? Que realmente é um mercado. E o que me chama a atenção, assim, também, é um mercado que, ao contrário do que, de repente, muitas pessoas pensam, é um mercado para homens e mulheres, né? Sim, muito, muito. A gente tem várias mulheres na obra. E é muito interessante porque, às vezes, o pessoal tem um estigma de que, não, poxa, a obra é perigoso para a mulher, alguma coisa, né? Porque o pessoal não vai ter respeitar. E não, é o contrário. Todo mundo respeita muito a mulher, e é legal ter mulher no canteiro de obras porque gera um ambiente de mais respeito. Porque se só tem homem, daí, né, o pessoal zoa mais, tal, faz bagunça. Mas não, quando tem mulher, né, claro, né, se tem um controle e tudo, e tem mulher, tem muito mais respeito, né? E então é legal ver esse desenvolvimento. E o que acontece também é que a gente vê hoje muitos jovens indo para o YouTube, indo, né, querendo viver de rede social apenas, tudo. Então, precisa de mais gente e vai começando a remunerar cada vez melhor a construção civil, porque realmente falta pessoas, né? E a gente precisa treinar mais pessoas para conhecer, para estar nesse mercado. E a questão da mão de obra também, o canteiro de obras não é aquele canteiro de obras antigo, né? Hoje em dia já é diferente, né? Sim. Tem coisas mais modernas, tem equipamentos que facilitam o trabalho. Pensa assim, é aquele um pedreiro de antigamente, assim, mas não é mais assim também. Não, mudou bastante, assim. Porque é a indústria da construção civil, né? Então a gente sempre falou internamente. Por que tem que ser diferente de uma indústria que é super padronizado, né? Tudo bem pintadinho, né? Bem organizado, delimitado, tudo. E a construção civil não era assim, né? E eu passei por isso também, sendo engenheiro de outras obras, de que o engenheiro muitas vezes estava lá só para apagar incêndio, né? Não tinha planejamento, era só para resolver as coisas do dia a dia, né? Então é um péssimo uso para o engenheiro que está ali, que deveria estar pensando em maior qualidade,
né, reduzir prazo, aumentar a qualidade, reduzir custo. Então, ele tem que estar pensando em outras coisas. Então, isso remonta não só do que é o canteiro, mas isso é desde a fase de projeto da concepção do empreendimento, né? Então, como que nós vamos projetar? A gente projeta só em BIM, por exemplo. Então, é tudo construção virtual, 3D. Todos os projetistas têm muita experiência prática e também de tecnologia da informação, né? Agora com IA também facilita bastante. Então, a gente tem empreiteiros virtuais, que a gente chama, né? Todo mundo não é só projetista, ele realmente está construindo virtualmente. Aí resolve tudo ali e vai para a obra para só executar, né? E claro, tem melhoria para fazer, tem coisa para fazer, mas assim, daí a equipe de obra está mais focada em realmente aumentar a qualidade, reduzir cronograma e entregar um melhor ambiente para todos. Isso gera muito menos retrabalho, o que gera um ambiente muito mais confortável, né? Porque retrabalho é ruim para todo mundo, né? Alguém errou, todo mundo errou, daí a pessoa tem que refazer. Nenhum prestador de serviço quer fazer retrabalho, né? Ele quer poder executar e seguir para a próxima etapa e entregar, né? Então, quando a gente tem todo esse processo organizado, então a gente tem muito mais paz na obra, a gente volta para a cultura, né? Então, a cultura impacta totalmente qual que é a qualidade do produto final. E nessa preocupação que vocês têm nesse planejamento, há espaço para pensar em melhor usar as matérias-primas, vamos chamar assim, né, os materiais, não só pelo desperdício, mas até pensando em questões do meio ambiente? Sim, com certeza. Então, a nossa equipe pode, claro, tem um controle tecnológico, né, de várias entidades também, que nós, parceiros que a gente contrata, né, fiscais que nós mesmos contratamos, mas também tem uma preocupação interna, né, através de ISO 9001 também, através de vários processos internos, de cuidar melhor dessa destinação dos resíduos e também poder reaproveitar. Então, isso impacta bastante. E também como que é gerido, né, todos os recursos da obra, né? Porque a gente está falando de que a gente tem uma cadeia muito grande, né, de suprimentos, né? Então, vem de diversos estados, então nós tendemos a tentar comprar de coisas mais próximas para, né, não gerar tanto né, desgaste também, poluentes também, né, no meio ambiente, por exemplo. Então, a gente tem umas políticas internas que ajudam a gente mitigar isso, né? Como é que vou chamar assim, tá a disponibilidade de... Vocês trabalham com alto padrão, então, em alguns momentos são materiais diferentes, né, do que são usados usualmente. Como é que está o mercado aqui da nossa região? Ele consegue atender? Vocês têm buscado muita coisa fora, que os preços estão melhores, ou tem coisas que realmente aqui o mercado não apresenta? Como é que está isso? Sim. Então, o nosso mercado aqui está bem desenvolvido em alguns pontos, em outros ainda falta, né? Então, no litoral especificamente, é claro que a gente compra muitas coisas de fora, né, da cidade, mas compra muito de Joinville, compra muito de Blumenau, compra muito de próximo de Balneário também. Então, a maior parte das coisas a gente consegue ter aqui na região facilmente, né? Acaba que algumas outras questões que depende mais de madeira, por exemplo, de compostos, vem do oeste do estado, vem do oeste do Paraná, né? Então, algumas coisas a gente vai buscando fora. Mas, assim, a nossa região tá muito bem atendida. E, claro, tem muita importação hoje em dia também, né? Sim. Então, tem, por exemplo, materiais que vêm de Taiwan, né? Vêm de outros países, que tem uma qualidade muito grande, até superior do que a gente tem aqui, porque hoje China, Taiwan, não é mais, né, o que a gente tinha de ideia de, não, é para comprar barato e varejo. Má qualidade, Tem também, né? Só que assim, por causa dessa manufatura de décadas, eles se especializaram em manufatura. Então, hoje tem muita qualidade lá. E acaba que é a indústria do mundo todo, né? A gente tem dados aí de que, né, todo o mundo está sofrendo com industrialização, né? Não é Estados Unidos, né? É o Brasil apenas, é a Europa também, porque todo mundo está dependendo da China para industrialização, né? Então, realmente, a China conseguiu, né? E Taiwan, separado, conseguiu ter um histórico de manufatura e também uma mão de obra qualificada para isso, né? Então, aí tem diversos materiais compostos que muitas vezes vale a pena trazer também, que entregam mais qualidade do que a gente conseguiria produzir aqui, né? Então, assim, com a globalização hoje tudo, então a gente tem acesso a praticamente o mundo todo de suprimentos, né? Mas a gente tenta, né, e tende a comprar o mais próximo possível justamente também para investir mais aqui, né? A gente tenta comprar da cidade, por exemplo, né, quer investir na cidade para que a cidade se desenvolva
compra de Santa Catarina para que o dinheiro fique aqui, né? Então, ainda a maior parte a gente investe aqui. E eu quero falar também um pouco com vocês sobre os empreendimentos, né? Qual que foi o primeiro empreendimento que vocês fizeram lá na Barra Velha? Legal, a gente entregou Rio Maior em 2023, então foram 2 anos de obra, a gente começou em 2021, né? Foram 2 anos de planejamento para construir ele. Esse no tabuleiro? No tabuleiro. Aí depois iniciamos, entregamos lá, então é um empreendimento que foi 100% entregue no prazo e 100% vendido também na entrega. Então até hoje as pessoas não querem vender, né? Estão felizes lá, estão morando, não querem vender. Na beira do mar ali, né? É na beira do mar, isso. E na frente a gente tem o Centrevite. A gente comprou um terreno da frente, né? A gente fez, porque ele não era frente-mar, né? Então a gente comprou um terreno da frente, que hoje é o Centrevite, a gente construiu um empreendimento comercial também, que é a nossa sede, e tem outras coisas, salas comerciais ali também, que garantiu a vista permanente do mar desse empreendimento. A gente fez algo muito parecido com o Jopo. O Jopo é um empreendimento que ele é quadra-mar, mas a gente comprou terrenos frente-mar, né? Tem 3 terrenos da frente, a gente comprou 2 deles para garantir também todo esse respiro, essa vista definitiva do mar. Inclusive no Jopo a gente investiu na rua também. A rua seria uma parceria público-privada, mas a prefeitura estava com várias burocracias ali para poder construir a rua e a gente decidiu não, então a gente vai fazer particular. A gente assumiu toda a rua do Jopo ali, mais de 500 mil de investimento para poder urbanizar a rua. É a única rua ali do tabuleiro que era de barro ainda. Porque, né, não tinha um consenso ali dos moradores, tudo para fazer, e a gente fez e urbanizou toda ela, né? Então... Mas é uma situação que é um investimento que, na verdade, tem um retorno, né? Sim, com certeza. Valoriza toda a região, né? As casas que já estavam ali e o empreendimento, né? Então, quem comprou com a gente ali no Jopo, a gente já prometia que ia fazer, então confiaram na gente e a gente realmente entregou e hoje eles têm certeza de uma valorização ainda maior do empreendimento, né? Então, fica totalmente diferente de como é hoje, né? E vocês mudaram alguma coisa depois desse primeiro empreendimento, assim, que vocês tinham uma forma de fazer, uma forma de pensar e essa experiência mudou alguma coisa ou vocês só confirmaram que, assim, nós estamos no caminho certo? Não, a gente aprendeu bastante coisa, né? Assim, falando em qualidade de entrega, tudo, acho que isso foi muito acertado, né? Mas eu digo em estruturação financeira, em estruturação comercial, tudo isso a gente aprendeu muito no Rio Maior e pôde replicar para os próximos, né? Então hoje, né, como tem toda Santa Catarina, tem muito investimento de São Paulo, a gente teve desde o começo participação no mercado de capitais, né? Então isso traz muita segurança para os empreendimentos, porque tem toda uma estrutura financeira, de hedge, patrimônio de afetação, tudo. Então é muito seguro os empreendimentos, diferente de Itapema, por exemplo, vou falar, né? Porque Itapema a gente tem ouvido cada vez mais que é uma certa bagunça, assim, né? Em como é estruturado o mercado imobiliário. As pessoas recebem apartamento sem documentação, né? Enfim, tem estelionato que a gente ouve de vez em quando. Então, o norte do estado aqui tem bebido de uma água muito mais saudável, né? Que é do Paraná, é do mercado imobiliário, é do mercado financeiro de São Paulo. Então, nós temos uma diligência e uma governança muito maior, eu acredito, do que parte do estado. E esse é um desafio para a gente catarinense, né? A gente é muito familiar também e tem uma relação de confiança muito grande das pessoas, né? Então, a gente é fio do bigode mesmo, mas a gente não tinha um mercado financeiro desenvolvido, né? Então, a gente não tinha governança mesmo prática, né? Como estado, né? Agora, a gente se desenvolveu muito nisso. E São Paulo viu isso, né, e está investindo forte aqui, né? São Paulo tem comprado construtoras, tem investido, né, aqui no estado. Né, eu digo São Paulo, mas é o mercado financeiro que é da América Latina toda, né? Aqui, né? Então, a Faria Lima ali. A Faria Lima, Então, assim, a gente pode ter as melhores práticas de governança, né, de que o centro financeiro da América Latina exige, com a qualidade e essa proximidade que Santa Catarina tem. E só para finalizar esse bloco, vocês continuam passando as férias em Barra Velha? Sim, a gente passa, né? E porque também é o melhor momento do ano, né? Todo mundo está muito pró-negócio agora, né? As pessoas vêm e querem comprar apartamentos, querem, né, negociar, então a gente fica muito disponível também, todo o nosso time comercial. Mas sim, a gente gosta muito desse estilo de vida que Barra Velha proporciona. Então, se eu quiser visitar o Central ali, eu posso ir lá visitar? Pode. A todo momento ali, sempre tem corredores ali à disposição também para poder atender e o nosso time comercial também, né, disponível. Maravilha, então. Olha, você que está assistindo viu que a gente falou bastante coisa sobre esse mercado imobiliário e no terceiro bloco a gente vai se aprofundar um pouco mais em 2 projetos, né, que estão em andamento da VIT Incorporadora, que com certeza você vai gostar. Está interessado? Aguarde um instante aí, que daqui a pouco a gente mostra para você aqui no Pode Morar.